Universidade Federal Fluminense, em Niterói, a professora Aida, ela, além de ser professora de cinema, ela também é cineasta. Também faz filmes, alguns filmes que passam nas telas de cinema, participa de festivais pelo mundo, e é uma coisa muito bacana. Qual que é a nossa ideia hoje aqui? De mostrar um pouco como é que é esse universo do cinema. Quando a gente vê uma obra audiovisual, seja no cinema, seja no telefone celular, nas séries que a gente acompanha, na internet, tendem a atribuir essa profissão mais aos atores, às atrizes e talvez ao diretor, à diretora da obra. Só que a gente tem um mercado, uma indústria criativa muito grande por trás da tela, que vai desde o motorista, cabeleireiro, costureiro, cozinheiro, eletricista, bombeiro civil, pesquisadores de história, enfim, é muita gente. A gente vê no final dos filmes, naqueles créditos que sobem, quanta gente é envolvida nessa produção. Esse curso é baseado nesse livro aqui que eu escrevi, que chama Ideias em Movimento, produzindo e realizando filmes no Brasil. Então, é a primeira entrada para a pessoa entender como funciona essa história de fazer filme, né? Porque quem aparece na tela, bem como o Luciano falou, atrizes e atores, mas existe muito mais gente por trás para que eles possam aparecer e contar aquela história para a gente. Hoje em dia, as coisas mudaram muito por causa do celular. Eu imagino que muitos de vocês devem ter tido a experiência de filmar com o celular, fazer um filminho, né? Antes a coisa era muito mais difícil, porque eu não trouxe hoje, eu não sei se eu tenho, o cinema era feito numa película, que era impressa a imagem em cima de uma folha de acetato. A fotografia é como o cinema, só que a fotografia ela era unitária, um fotograma. O cinema é uma série de fotogramas que, passados num projetor, nos dá a impressão de estar em movimento. Mas, na verdade, são fotogramas separados. Hoje em dia, a maior parte dos filmes são feitos com digital. Mas vocês não sabem que o Spielberg só filma com película. E um filme que vocês verão em breve, que chama Ainda Estou Aqui, do Walter Salles, também foi feito em película. Porque a película até hoje dá uma qualidade diferenciada da imagem digital, de melhor qualidade. Porém, é muito cara, sempre foi cara. Então, como o digital democratizou muito mais, ela ainda tem uma qualidade um pouquinho superior. Vocês têm ideia de onde pode surgir a ideia de um filme? Da vida, das experiências. De qualquer coisa, né? Da vida, das experiências, de uma obra literária, pode ser um romance, uma novela, um conto, uma crônica, de um sonho que eu tive, né? De um fato verídico. Eu li no jornal, hoje eu li no jornal uma coisa horrorosa que está acontecendo, que 2 mulheres foram mortas pelo ex-marido, né? Isso está acontecendo, sempre aconteceu, mas agora a gente sabe. Então, eu posso querer contar essa história. Posso também querer contar a história de uma pessoa que existiu. Por exemplo, foi feito um filme sobre o presidente Lula, há anos atrás. Um personagem ou um personagem histórico, um fato histórico, ou seja, a ideia do filme, gente, pode vir de qualquer lugar. E eu posso também juntar muitas ideias, né? Como toda arte, eu posso inventar, posso criar, posso misturar coisas. Vocês conhecem o diretor do Federico? Alguém já viu? A professora já viu. Fellini criava muito filme a partir de sonhos. E a partir
de sonhos, ele ia depois construindo um roteiro, uma historinha que vai se fazendo. Só que quando a gente vê um filme de ficção, ou seja, que conta uma história de longa-metragem, de 1h30, 2 horas, a gente vai ter páginas e páginas contando essa história. Porque esse documento, que se chama roteiro, ele vai ajudar a todos que vão trabalhar no filme a conhecer aquela história e saber o que eles vão precisar fazer, cada um na sua função, para que aquele filme se torne realidade. Até a gente chegar no roteiro, a gente vai passar por todas essas etapas. Isso vai trabalhar na cabeça de vocês para ir poder desenvolver a história. Aí depois a gente passa para a sinopse, que tem mais ou menos do tamanho de uma folha de papel. Aqui a gente tem 2, 3 linhas. Aqui a gente tem uma folha de papel. Ou seja, aquela ideia inicial é mais desenvolvida, né? Então, eu vou dizer já, falar dos personagens. Ou seja, a gente vai começando a desenvolver na cabeça da gente aquela ideia super inicial que a gente teve, né? Até o final do filme. Depois a gente vai para o argumento. O argumento é a sinopse ainda mais desenvolvida. São etapas que quem escreve o roteiro, que se chama roteirista, vai executando para poder chegar até a história totalmente desenvolvida, que é o roteiro. Vocês veem novela, por exemplo, tem lá uma novela novela das 9, não sei se alguém tem, João Emanuel Carneiro. Aí depois tem escrita por, aí vem um monte de nomes, 4, 3 em geral, né? Por quê? Porque a ideia é do João Emanuel Carneiro, mas como a novela demanda, ela é diária, muito roteiro, muito diálogo, muito texto, várias pessoas escrevem coordenadas por aquele roteirista. Num filme, em geral, só tem um roteirista, porque o roteirista se debruça sobre aquilo muitos meses, até chegar ao roteiro final, que é entregue ao diretor e ao produtor para ser filmado. Aí depois, ele vai passar o argumento, que deve ter em torno de 8, 10 páginas, ele vai passar para a escaleta. A escaleta é o quê? É colocar aquele roteiro em sequências. Alguém já viu um roteiro de cinema? Então, o roteiro é assim. Sequência 1, exterior, dia, chegada do táxi. Ou seja, a numeração na ordem da história, não é? Frente da escola, exterior, dia, melhor assim. A locação e a hora do dia. A gente aqui já vai ser sequência tal, interior, auditório, manhã. Ou seja, a escaleta vai dividir aquele texto corrido em sequências diferenciadas. E depois a gente vai para o roteiro, que é então esse documento final, onde a gente vai manter as sequências, porém, cada sequência, depois desse cabeçalho, vai ter a explicação da ação que se passa e dos diálogos. A gente pode fazer também uma lista de diálogos. Até aqui, a gente está no domínio do cinema, mas os textos ainda são corridos, né? Mas a decupagem técnica é o específico do cinema. Porque até aqui a gente sabe tudo o que aconteceu. Mas será que vai ter um close meu? Será que a gente vai ver o táxi na imagem? Então, a decupagem técnica vai pegar essa ação que foi descrita e vai colocar em escrita cinematográfica. Ou seja, o carro chegando
é uma imagem aberta. Quando eu saio, aparece a minha mão na maçaneta. Pode perguntar, que bom. Mas esse negócio de documento técnico não tem nada a ver com o diretor? Muito bem, exatamente. Mas aqui a gente está colocando a ordem. A decupagem técnica é feita em geral pelo diretor, junto com o diretor de fotografia, né? Porque quando você vai... Como é seu nome? Quando você vai fazer o filme ser contratado, você recebe esse documento aqui, o roteiro. No set de filmagem, set é o lugar onde se filma, seja qualquer lugar. É construído no estúdio, seja aqui, qualquer lugar a gente chama set em inglês ou platô em francês. Exatamente. Eu vou receber aquele documento corrido contando a história, com os diálogos, e aí eu vou transformar aquilo numa linguagem cinematográfica. O diretor, junto em geral com o diretor de fotografia e com o assistente de direção. E aqui, ó, a famosa claquete. A gente vai botar o nome do filme, né? O diretor de fotografia, ó, como eu falei com vocês, exterior, interior e a numeração da sequência. Vocês já repararam que no cinema, no audiovisual, na novela, na coisa que vocês olham no celular, isso, Pablo, eu filmo aqui você fala, fez a pergunta. Depois eu corto e eu vou para um plano geral de todos vocês desse lado. Depois eu posso cortar e fazer um plano mais geral. Por quê? Porque no cinema, cada pedacinho desse se chama plano, ou seja, entre dois cortes. Agora eu posso também, Paulo, começar em você, andar para trás, pegar vocês aqui e fazer um movimento de câmera. Aí eu vou contar a mesma ação como um plano só, porque eu não tive corte. Então é fundamental entender essa noção de plano. Por quê? Todo filme, vou falar filme aqui para substituir qualquer coisa contada por imagem só, né? Novela, série, historinha no celular, que é mais fácil a gente, filme é a matriz de tudo. Então, qualquer historinha, ela é usada em plano, que está entre dois cortes, né? E aí, a decupagem técnica é isso. Decupar, em francês, decupagem, que significa recortar. Ou seja, você pega aquela história, que está aqui, e recorta ela em planos. Cada pessoa vai recortar de um jeito diferente, né? Ou cada pessoa vai escrever a mesma história de uma maneira diferente. Agora, essas etapas, do ponto de vista da produção, elas se dão antes de começar a filmar, é claro. Para eu filmar, eu preciso ter um roteiro, né? Então, nesse momento, tem poucas pessoas trabalhando. Por exemplo, de roteiro decupado. Ó, filme circular, sequência 1, cena 1. Aí, plano de conjunto do ônibus vazio. Ou seja, a gente filma aquele ônibus vazio e ao lado, aqui é a coluna de imagem e aqui a coluna de som. Perceberam? E aqui a gente não bota só diálogo, a gente bota, ó, burburinho, catraca girando, carros passam, tudo que diz respeito ao som. Bom, qualquer filme, ele tem essas três etapas, fases que se sucedem, né? A pré-produção e preparação. Quando o produtor e o diretor recebem uma empresa, tem um monte de coisa para fazer. Escolher quem vai fazer, a equipe técnica dos atores, contratar todo mundo, escolher as locações onde o filme vai ser filmado. E assim que os profissionais são escolhidos, eles precisam começar a confeccionar. Fala. Exatamente. Preparar tudo para que tudo possa acontecer na hora da filmagem, no set de filmagem. Fala. É nesse período que tem a caracterização, porque dependendo muda
período que se prepara também a cabeleireira e o maquiador, né? Então o cabelo envelhecer ou não, né? Ou seja, a filmagem em si e a produção é um momento onde tem mais gente, onde se gasta mais dinheiro. Então, quanto melhor o filme preparado, mais economia, menos imprevisto e menos surpresa a gente tem. Mas na pré-produção, que vocês têm que a gente tem que pensar é quanto mais bem feita a preparação e a pré-produção, em princípio, melhor vai se dar a produção e custar menos grana. Eu ia passar um filme para vocês, que é o melhor filme, mas não dá tempo. Chama Noite Americana. É um filme de um diretor francês que é uma história, você já viu, Luciano? Uma história sobre uma filmagem. É muito bom, porque ele explica muito toda, é ficção, ele ficcionou uma filmagem que dá problema atrás de problema. E um outro também, que é muito interessante, mas esse é verdadeiro, vocês viram alguém Apocalipse Now? Já foi isso. Tem um filme dele passando agora, do Francis Ford Coppola, que chama Megalopolis. Esse filme, ele foi feito ai meu Deus, esqueci o nome do país, não é na Coreia não, por ali, né? Mas ele fala da guerra do Vietnã, mas é impossível filmar no Vietnã, ele filmou. E a mulher dele filmou toda a filmagem e fez um documentário. Por quê? O filme ficou filmando 1 ano. Porque só dava problema. Teve um furacão que derrubou todo o cenário e filme, eu falo para os alunos, falava assim, filme é igual a casa. Quanto maior, mais problema pode dar e mais problema dá. Um ator tem crise, a atriz tem crise, uma crise nervosa, mas é muito, ele faz um acúmulo de problemas num filme só, tá? Aí o Apocalipse Now, o documentário conta a história dessa filmagem. E aí, o filme que era pago, né, puxado por um estúdio, o estúdio dá tanto problema que o estúdio sai e o Coppola fica sem dinheiro. E aí ele começa a vender casas dele que ele tinha, e a vinícola que ele tinha, para poder arcar com os custos, acabar o filme, né? E aí tem uma hora que ele fala, eu realmente não sabia o que fazer, eu quero morrer, porque era tanto problema. E aí, só para a gente contar um pouquinho da crônica verdadeira, aí o Apocalipse Now foi um sucesso, ganhou Oscar, ganhou o melhor filme em Cannes. Até hoje o filme dá dinheiro, tem 40 anos. E aí, aqui então na produção, onde a gente filma, tem plano 1, close de Aida. Mas aí o diretor falou que esse não ficou bom. Péssimo, você interpretou mal, deu um bom dia, horroroso. Isso é a tomada, ou take mesmo. Então, a gente bate a plaquete lá, sequência 1, plano 1, tomada 1. Bom dia, tá uma porcaria. De novo. Sequência 1, plano 1, tomada 2. Então, quando a gente filma muito mais do que vai ser feito na tela. E o que não está bom pode ser do ator, pode ser o técnico do som passou um avião, não presta, tem que fazer de novo. Então a gente fala assim, acabou de filmar, tá bom para todo mundo? Aí o fotógrafo, não, passou uma nuvem, tem que falar, se for feio, né? Então, se tipo, tá bom para o diretor? Não. Apareceu uma sombra aqui que não era para aparecer. Então, várias tomadas são feitas, ou não, depende. E quando a gente acaba, então, a produção com filmagem, a gente tem um material muito maior. Lá, gente, resumo da equipe de produção. E agora a gente tem também o controller, que é a pessoa que diz como que o dinheiro aqui no Brasil, com isso que o Wallace falou, que tem BRDE, Ancine, não é? Isso tudo tem regras muito rígidas para o uso do dinheiro. Então, o controller e o contador, eles sabem isso tudo como deve ser pago. Diretor de produção. Esse é o organizador geral das filmagens.
Então, ele vai pegar e vai fazer esse plano de filmagem. O Pablo só pode decidir, o Celso aquele dia, você, Miguel. Então, como é que eu vou fazer agora para botar os três que tem que ficar juntos? Se esse aqui só pode um dia e tem que ter, e esse outro dia que não cruza. Então, ele vai organizar tudo. Vai organizar tudo, é um trabalho infernal. E é responsável por isso. Se ele organizar mal e ultrapassar o que foi previsto, ele tem que dar um jeito, né? Aí, para ajudar ele tem um produtor de set, que é o cara que toca a filmagem. Opa, você mora aqui pra caramba, vamos lá. É o chicotinho do set. Pablo, e você que fica horas parado tomando água? Anda rápido por isso. Resolve esse problema aí, porque hoje, olha, a gente tem que filmar 3 planos. Se não filmar 3 planos hoje, prejuízo. Por quê? Vai ficar pro dia seguinte. Os assistentes de produção, isso aqui tudo é uma distração, porque dependendo do filme, pode ter 10 diretores de produção, divide o trabalho, 20 assistentes, né? E aí a gente vai ter os assistentes e estagiários que vão ajudar a esses aqui. Pode ser assim, um assistente fica só para organizar o transporte, o outro só o figurino, né? O outro só a comida, e assim vai. O estilo ou fotógrafo de cena é a Lalena está fazendo o estilo aqui da nossa aula. Ela está filmando, mas está tirando umas fotos. É o cara que tira foto, né? Porque depois, fotos de qualidade que vão ser mandadas para festivais, para divulgação do filme, etc. Boy Sérgio Boy de produção é o cara que fica lá no set, aí precisa ele colocar rápido os paradrapos. O bandeijo que ele cortou o dedo. Embora, senão vai atrasar a filmagem. Então, precisa levar rápido esse contrato aqui para o Luciano filmar, porque o Luciano está tirando o maior problema se ele não assinar. Agora tem assinatura GovBR. Se ele não assinar, ele disse que não vai fazer mais o filme. E o produtor de finalização é um cara, agora com as novas tecnologias, esse cara, dependendo, sempre depende do tamanho do filme, né? Ele vai desde o início, porque agora, gente, é infernal. Bom, para mim é infernal, para vocês vai ser mais fácil. Quando se acaba o filme, tem a saída para o cinema, a saída, a tecnologia, a saída diferente da televisão. E aí eu filmei no chroma key. A outra parte é uma parafernália tecnológica que esse cara aqui domina. Então ele vai orientar desde o início como que a gente tem que fazer. Eu fui o ano passado no Festival de Cannes, na França. Foi o inferno para mandar o filme, porque eu contratei uma pessoa, eu não tinha produtor de finalização, porque o dinheiro do filme tinha acabado. Aí fomos lá fazendo nós mesmos. Quando veio a especificação técnica do festival, a gente quase enlouqueceu, porque ninguém conseguia. E aí, existem empresas que fazem isso. Eu contratei uma empresa, que é caro, o filme era complicado, o filme é todo de imagem de arquivo, então complica, porque eu precisava preservar a qualidade daquelas imagens, né? E eu não entendia nada daquele troço que eles mandaram, tem prazo. E aí, eu contratei uma empresa que fez tudo isso para mim. Então, a gente pensa que hoje também, tudo isso está muito mais especializado, né? Porque existem 200 modelos de câmeras digitais, o fotógrafo vai ter que saber qual é a câmera mais adequada para aquele roteiro, para você não pegar, em vez de usar um celular, usar uma câmera que custa uma fortuna, só para quando o rosto dele vai sair só na internet. Para que você quer uma qualidade imensa se vai ser um filme que só vai na internet, que ninguém vai ver? E se você comprar um aparelho com uma resolução muito alta e for rodar num aparelho que não tem essa resolução, não vai fazer diferença. Isso aí, Celso, isso eu falo sempre para os alunos, a gente tem que pensar sempre, isso desde sempre, não é só com digital. Você tem que pensar sempre que filme é o produtor, que tem que entender. Eu, por exemplo, não entendo, porque se você for começar a estudar isso, você não fica, porque toda hora sai um equipamento novo, não sei o quê. Mas você tem que saber o mínimo
para poder negociar com o cara que vai fazer isso, né? Mas desde sempre, a gente tem, por exemplo, antes existiam dois tipos de filme, 16 e 35. 35 era para o cinema, 16 para cineclubes e escola. Eu não vou fazer um filme 35 se eu não só passar em escola, que é muito mais caro. E a mesma uma coisa é assim, vou alugar uma câmera poderosa com não sei quanto de resolução, se vai passar só na internet, jogando dinheiro no lixo. Aí a produção começa a trabalhar cedo, né? Porque a produção tem que arranjar o dinheiro, tem que pensar tudo, tem que ver se o roteiro está adaptado para aquele dinheiro, ou se vai ter que cortar alguma coisa, ou se ele vai resolver esperar mais para achar mais dinheiro. E aí depois entra a equipe, lembra, se você quiser falar, você fala, de realização ou direção, né? Tem o diretor, a estrutura de cada equipe é sempre a mesma, cabeça de equipe, e depois vem assistentes, estagiários. Continuista é o que você falou, né? É que vocês vão ver na Noite Americana que tem uma atriz que toda hora esquece o queijo. E aí tem que fumar, aí toda hora o contra-regra vai lá, tem que começa de novo, faz 40 takes, 40 tomadas. Então a cada tomada tem que ir lá contar o cigarro para começar no mesmo ponto que ela tinha fumado o cigarro. Olha só, olha como é que está o pé dela. Se eu filmar a perna cruzada, e aí pois é, essa é agilidade. Ela fez um movimento, mudou a posição, unha, cabelo, tudo. A continuista, a gente trabalha muito mesmo. E ela anota tudo isso em folhas que ela dá para a produção. E é um trabalho de muita concentração. E também pode ter várias continuistas, né? Tudo vai depender sempre, o tamanho da equipe vai depender sempre do tamanho do filme. Depois temos a equipe de cenografia, que geralmente é maior, porque o diretor de arte é aquele cara que dá a concepção da imagem. Por exemplo, no caso que a Helena falou, a Coppola queria o quê? Ela queria mostrar a Maria Antonieta, a Sofia Coppola, que é filha do Francis Ford Coppola. Ela queria construir o personagem da Maria Antonieta como uma pessoa de vanguarda, etc. Então, qual a estratégia que ela adotou? Ela mexeu no figurino, mexeu no cabelo, né, para dizer que ela não estava presa somente àquela época, né? Então, o diretor de arte, junto com o diretor de fotografia, ele vai traçar o visual do filme. Por exemplo, o Pablo é um cara de vanguarda. Gente, vocês nem imaginam. Então, a cadeira que ele vai sentar, eu vou pintar, eu não vou deixar. Vou botar de outra cor. Então, toda essa concepção, claro que tudo isso parte do roteiro, gente, mas a concepção da imagem é feita com o diretor de arte mais o diretor de fotografia. E todo mundo aqui, sempre a cabeça de departamento, cabeça de equipe, todos estão, tudo que os outros fazem, esse aqui tem que aprovar. Aí tem o cenógrafo, que vai fazer o cenário, pode ser construído ou adaptado para uma locação. Os assistentes, cenotécnico é aquele cara que constrói o cenário, por exemplo, Helena deu o exemplo da piscina. Cenotécnico é que construiu a casa dentro da piscina, é o marceneiro da produção, trabalha geralmente os mesmos, trabalha em teatro, evento, cinema, etc. O produtor de arte é aquele cara que vai procurar os objetos necessários ou mandar fabricar, né? Se eu quero um vestido assim assado, não quero mandar fazer, ou não tenho dinheiro, vai no brechó do Rio de Janeiro procurar aquele vestido, vai procurar uma jarra assim assado, né? O contra-regra é o cara que mantém a filmagem, está tempo, esse pessoal está o tempo todo lá na filmagem, né? Quebrou a cadeira, ele vai lá e conserta. Tudo que diz respeito ao cenário. O aderecista é o que faz os adereços que não existem, né? Então, o aderecista geralmente trabalha muito em escola de samba também,
porque é o cara que tem domínio dessas técnicas. Aí, aqui a gente viu a parte de cenário, aqui a gente viu a parte do figurino, né? O figurinista que cria os figurinos, os assistentes, as camareiras que cuidam. Camareira lava, passa, bota o figurino em ordem para ser usado na filmagem. As costureiras fazem ou adaptam o figurino. E aqui a terceira parte da equipe de arte, que é o maquiador-chefe. Porque ele vai, como você falou, foi você que falou da mudança do envelhecimento, ele vai definir como que vai ser o cabelo, como que vai ser o cabelo de todo mundo, como que vai ser a maquiagem, mas mesmo que não tenha efeito especial de maquiagem, mas ele vai ter que definir como é que aquele personagem vai ser caracterizado, né? Aí já vou. Você vai ter o cabeleireiro e assistente do cabeleireiro e do maquiador. Isso vai depender do filme. Se eu tenho que maquiar 20 pessoas em 2 horas, eu vou ter o cara cria, o maquiador-chefe e os outros, que se a maquiagem for tudo igual, você contrata para aquele dia mais maquiadores para não perder tempo. O diretor de fotografia, ele pega na câmera. Você quer falar? Ele pega na câmera? Não! Como é que eu vou iluminar essa sala? Aqui a gente tem uma luz geral. E no estúdio a gente chama luz de serviço. Quando ele vai filmar, que ele já montou toda a luz, a gente paga essa luz e deixa a luz do fundo, né? Mas eu posso querer uma luz aqui forte, outra ali. Então, a concepção da luz é o diretor de fotografia. Ele vai dar o quê? Junto com o diretor de arte, ele vai dar a concepção daquela imagem. Eu produzi um filme sobre fotografia, também vou mandar para você, Cíntia, chamei Iluminado. 6 diretores de fotografia filmando a mesma cena. Cada um filma de um jeito diferente. Depois disso tudo, a gente tem a equipe de som, né, na filmagem, e depois a gente vai ter a equipe de finalização, que é o pessoal que vai juntar esses pedacinhos todos e dar um sentido ao filme.